Olá, boa tarde, como vocês estão? Vamos chamar o povo para a live. E aí, meu povo, como vocês estão? Me afastei um tempo para resolver algumas coisas, mas estamos de volta. Olá, Nathalie, como você está? Seja bem-vinda. Até que enfim chegou no horário, né? Nath, me diga aí se o som tá ok? Tá me ouvindo bem? Vamos lá, chamando o povo. Sejam bem-vindos. Eu vou fixar aqui. Tá me ouvindo bem, Nath? Úrsula, como você está? Seja bem-vinda. Tô só esperando o pessoal chegar pra gente comentar. Então, turminha, hoje eu vou estar falando sobre ansiedade. Úrsula, como você está? Boa tarde, estou aqui tentando ajustar. E a Úrsula, vamos... Deixa eu tentar fixar aqui. Vamos falar sobre ansiedade. E aí, Úrsula, topa falar comigo? Boa tarde, Jonathan. Ok, deixa eu parar a musiquinha aqui para ficar melhor. Mulher, vamos logo. Então, assim, gente, eu já ouvi falar, na realidade, esse mês, né? Tava um pouquinho afastada e resolvi, deixa eu tirar o som aqui. E aí resolvi voltar esse mês, né? Na realidade, eu vou fazer um post falando sobre a questão de encerrar ciclos. Então, eu acabei de encerrar um ciclo. E aí, a gente vai estar voltando a fazer as lives, né? Produzir alguns conteúdos legais para você. E uma coisa que as pessoas me pediram muito para falar foi sobre ansiedade. Então, esse mês, todas as terças, a gente vai estar falando sobre ansiedade. O que seria ansiedade, né? Como é que ela nos acomete, por que ela faz esse turbilhão na vida de algumas pessoas, né? Como é que a gente pode controlar essa ansiedade? Então, através da alimentação, a gente vai estar com a nutricionista Sasha aqui para poder estar falando como é que a alimentação pode ajudar no controle da ansiedade. A gente vai estar com o nosso personal Jonathan falando como a atividade física é importante no controle da ansiedade, entendeu? Não é só como ela vai estar controlando, mas como ela é importante no controle da ansiedade. E Úrsula já disse aqui publicamente que também vai dar a contribuição dela, né? Úrsula é psicóloga e ela vai falar também sobre a ansiedade. Então já está intimada, Úrsula, publicamente, certo? Vai ficar até gravado para todo mundo ver que você colocou aí. Então bora lá, né? O que seria então uma ansiedade? O que seria ansiedade? Na realidade, a ansiedade ela é uma característica biológica de todos os seres humanos. Então, ou seja, a ansiedade ela é intrínseca ao ser humano. Nós temos ansiedade,
né? E ela é benéfica, porque vai ser essa ansiedade que vai estar nos trazendo a noção de questão de perigo, de estresse. Então, todos nós temos ansiedade. Agora, quando é que essa ansiedade, ela deixa de ser essa questão, essa característica biológica, né? Quando é que ela se torna esse monstro que é para algumas pessoas, né? A questão da síndrome da ansiedade generalizada, né? Uma ansiedade que leva algumas pessoas a ter síndrome do pânico e por aí vai. Quando é que esse viés ele se torna não mais uma característica biológica, né? Então a gente começa mais ou menos assim, muitas das vezes. Por que, Joselita, você fala que é uma característica biológica? O nosso cérebro, ele é primitivo, né? Então, nas outras lives eu sempre fui falando com relação aos diferentes tipos de cérebros que nós temos. Então, o nosso cérebro é primitivo. Imagine que há 250 mil anos atrás, imagine como os nossos antepassados viviam, né? Eles tinham que sair para caçar, e aí isso gerava ansiedade já. Será que eu vou ter comida? Será que eu vou encontrar comida? Será que eu vou sobreviver, né? Porque eles viviam em meios a animais silvestres, né? Animais realmente perigosos. Então, existia essa ansiedade. Eu vou sair para caça, eu vou encontrar comida, eu vou voltar, eu vou sobreviver. E era todas essas questões. O nosso cérebro, ele primitivo, ele trata disso, dessa realidade. E aí, quando esse nosso ancestral ele se via diante de um perigo, ele tinha que decidir entre lutar ou fugir. Era a única realidade que eles tinham. Eu preciso lutar ou fugir. E aí era desenvolvida uma cascata biológica, né? Uma enxurrada de hormônios para poder estar fazendo com que essas ações, lutar ou fugir, fossem realizadas, certo? Então pense nisso. Só que aí assim, quando ele ia lá, lutava, né, com o inimigo, com o bicho, realizava a caçada e aí voltava para casa com essa caça, ou seja, com o alimento, né, que ele saía para buscar o alimento. Então, o sistema biológico também já dava outra resposta. Ufa, o perigo passou. Então, agora eu posso relaxar. E aí também vinha uma outra enxurrada de hormônios, fazendo com que esse corpo, ele começasse a entrar num modo de relaxamento. E aí vinha outros hormônios para poder ocasionar isso. Então, essa era a realidade do nosso sistema biológico primitivo. Aí, hoje, né? Hoje a gente não tem mais que sair para caçar. Hoje, os nossos medos, né? As nossas sensações de fuga e luta são outros. Quais são? Me contem aí, quais são essas nossas necessidades? As nossas ameaças hoje são de quê? Porque toda vez que a gente se sente ameaçado com o nosso nível de ansiedade, né, existe a mesma cascata biológica. A gente fica com o coração acelerado, né, as mãos e os pés ficam frios. Isso tudo são reações do cérebro para que você possa reagir entre lutar ou fugir, né? Luta e fuga. Essa reação. Então, quais são hoje as nossas ameaças que o nosso corpo sente? Então, ameaças de perdas de relacionamento, né? Perda de emprego, essa questão de sobrevivência ainda fica, não da mesma forma como os nossos ancestrais, mas a gente ainda tem, né? A questão da sobrevivência, né? Será que realmente hoje, no meio da pandemia, né? Com tantas essas questões de isolamento e tudo mais, nossas ameaças hoje são outras, mas o corpo ele vai sentir da mesma forma, certo? Então, a ansiedade, quando é que ela vem? E aí eu notei um esquemazinho. Quando é que ela vem a ocasionar
esses problemas de uma ansiedade generalizada que a gente não controla, que eles fazem com que a gente, determinadas pessoas mesmo, paralisam, né? Em vez de elas irem para a luta, elas ficam na fuga por conta de toda essa cascata neurobiológica que é decorrente da ansiedade. Então, muitas das vezes, nesse processo de fuga e luta, a pessoa que ela exacerba o nível de ansiedade dela é pela imprevisibilidade. Eu não sei o que vai acontecer, e aí eu já encho, né, floreio a minha mente. Lembra que eu falei que a nossa mente ela não consegue distinguir o que é real do que é imaginário? Então, essa pessoa, ela começa a florear, né? Então, eu vinha para essa live aqui, eu já, ai meu Deus do céu, eu vou esquecer tudo que eu tenho que falar, as pessoas vão me julgar, vão rir. Então, eu já crio aquele monstro desnecessário. E aí, isso, o nosso sistema emocional já dá uma descarga, né? De hormônios, de adrenalina, de cortisol, fazendo com que o meu corpo reaja a tudo isso. Só que aí o que acontece? Eu vim aqui verificar que eu não esqueci nada, que as pessoas, muito pelo contrário, né, estão gostando do conteúdo. E aí eu vou e entro no modo de relaxamento. Meu corpo entende que eu não preciso mais estar tão apreensiva e aí diminui. Mas aí o que acontece com algumas pessoas? Esse modo de relaxamento não é ativado. Ele não é ativado, então essas pessoas ansiosas, extremamente ansiosas, elas estão com a carga hormonal o tempo todo no nível que a gente chama de parasimpático, ativado. Essa carga hormonal de adrenalina, de cortisol, ela não diminui, ela está sempre alta. Por quê? Porque essa questão da imprevisibilidade está o tempo todo. Eu não sei o que é que vai acontecer aqui. E ela está sempre preocupada com o que é que vai acontecer no próximo minuto, na próxima hora, amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Entende? Porque essa questão da imprevisibilidade, ela dá a sensação de perda de controle. Eu não tenho controle sobre a minha situação. E essa perda de controle, ela faz fazer com que a gente fique hipervigilante, entendeu? Então, essa sensação de hipervigilância o tempo todo, o que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu for assaltada? E se meu carro quebrar? E se, a gente fica só no se, né? O hipervigilante, ele fica só no se isso acontecer? E se tal coisa acontecer? E se isso, e se isso? Então, essa questão de não ter controle, de estar sempre relacionado na imprevisibilidade, na hipervigilância, vai fazer com que a sua ansiedade, aumente. E aí a gente entra naquela síndrome de ansiedade generalizada. E tem gente que já pega a ansiedade e já pega para si. Aquela pessoa íntima que fala assim, a minha ansiedade, a ansiedade já é dela, entendeu? Já se torna uma coisinha íntima. Então, gente, vamos desapegar dessa ansiedade. Joselita, não é fácil. Como é que eu posso trabalhar essa questão? E é nisso que a gente vai estar mostrando ao longo desse mês, tratando item por item, como é que a gente pode estar fazendo o controle dessa ansiedade. O primeiro passo que a gente pode estar fazendo, isso de forma imediata, que eu já vou fazer com vocês hoje, é trabalhar a imprevisibilidade, entendeu? Quando você trabalha a imprevisibilidade, você diminui um pouco essa sensação de perda de controle. Como é que eu posso prevenir as coisas, Joselita? Me diga aí, porque isso ninguém controla. Realmente ninguém controla. Mas o que eu venho dizendo para vocês, que a nossa mente, ela não distingue do real do imaginário. Então, se você é daquelas pessoas que toda vez que vai fazer algo, você já entra no estado de ansiedade altíssima, o que é que você pode fazer para controlar um pouco essa ansiedade? Você trabalhar essa previsibilidade, ou seja, se eu vou para uma reunião
eu paro um pouquinho antes dessa reunião, né? E aí como é que eu diminuo essa ansiedade? Eu vou imaginar como é que eu quero que essa reunião aconteça. Então eu vou imaginar como eu vou chegar nessa reunião tranquila e calma, claro, plena, bela. Eu vou me imaginar nessa reunião chegando. Eu vou me imaginar fazendo o que eu tenho que fazer. Então, se eu for ter que explanar um projeto, eu vou me imaginar explanando todo esse projeto. Tudo nos mínimos detalhes, como as pessoas elas vão estar me ouvindo, como eu quero que elas recebam a mensagem desse projeto. Então, com cara de, muito bem, parabéns, entendeu? Eu vou imaginar passo a passo. Isso é uma das maneiras da gente quebrar o primeiro elo dessa cadeia de ansiedade, porque se eu foco muito na imprevisibilidade, se eu foco que eu não tenho controle nenhum sobre as situações, e aí eu fico hipervigilante, minha ansiedade vai aumentar. Então, o primeiro foco que é a imprevisibilidade. Como é que eu trabalho a imprevisibilidade? Me preparando para ela. E uma das formas é trabalhar a visualização e imaginação, certo? Como tudo que eu falo, eu digo que vocês não acreditam em mim, vocês vão lá e façam. Então, se você tem um estado de ansiedade, não é sua ansiedade, não diga mais que a ansiedade é sua, certo? Ela não é sua. Então, se esse seu estado de ansiedade ele está elevado, uma das maneiras que você tem é trabalhar a visualização. Vou fazer alguma coisa e fico muito nervosa, então pare, comece a trabalhar a respiração e aí a gente vai visualizar todas as reações, tudo você vai trabalhar na previsibilidade, ver o que é que se pode acontecer e como você pode resolver. Então, quando a gente trabalha essa questão da visualização para sanar o foco da imprevisibilidade, a gente consegue diminuir um pouco a ansiedade. A gente consegue ter um controle melhor da ansiedade. Alguém de vocês aí já teve alguma experiência parecida? Me conte aí. Ou me conte como é o nível de ansiedade. De 0 a 10, como é que está o termômetro de ansiedade de vocês? Me conte aí. Aglaé, como é que você está? Saudade de vocês. Me digam aí, gente, me contem o que é que vocês... Se alguém já teve uma experiência nesse sentido e como é que está esse termômetro de ansiedade de vocês? Sistema primitivo de vocês está atuando ou vocês já conseguiram? Eu acho que a turma que está aqui, todo mundo já conseguiu controlar bem essa questão da ansiedade. Ninguém morre de ansiedade, certo? Porque, como eu já disse, a ansiedade, ela é um processo biológico nosso, certo? É normal você ter ansiedade. Você vai fazer alguma coisa, ficar ansioso, ficar preciso, é normal. O que não é normal é quando essa ansiedade, ela já está no modo exacerbada, que ela não tem controle, entendeu? A ansiedade todos nós temos. Já falei, é um processo fisiológico, neurofisiológico, tudo normal, tá? Me contem aí. Olá, Jaque, tudo bem com vocês? Me contem aí, aqui existe alguém com nível de ansiedade elevado ou todo mundo aqui está com sua ansiedade controlada? Me conte aí. Então, lembre, como é que a gente eleva esse nível de ansiedade? Vou falar novamente para vocês focarem. Quando a gente foca na imprevisibilidade, eu não sei o que vai acontecer, isso já me causa mal-estar, certo? Quando eu deixo que isso aconteça, eu faço com que a sensação, o sentimento de perda de controle da minha vida é muito grande e isso vai aumentando. Cada nível desse vai aumentando o seu termômetro de ansiedade. E aí, quando eu não tenho controle, né, sobre tudo isso, eu fico hipervigilante. O que é hipervigilante? Eu tô o tempo todo, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa, ai eu não tenho controle disso. Sabe aquela sensação catastrófica que você tem de o tempo todo que vai acontecer alguma coisa? O tempo todo pode acontecer alguma coisa.
entendeu? Então, se você deixar esses 3 elementos irem aumentando o seu nível de ansiedade, aí de repente você se vê que não tem mais controle sobre ela tá mandando em você. E aí é tanto que você passa a chamar minha ansiedade. Porque a minha ansiedade, então não queira ser tão íntima da ansiedade. Ela tem que ser apenas um processo fisiológico, vir no momento adequado e você deixar embora. Então você tem que permitir ir embora. Então como é que você quebra esse primeiro elo da imprevisibilidade? Através da visualização. Tá bom? Então, hoje eu só vim aqui rapidinho para dizer que não percas, todas as terças-feiras a gente vai estar trazendo algumas coisas mais completas para estar falando sobre ansiedade. E aí a gente vai desenrolar mais, a gente vai ver como essa ansiedade, né, em que ela tá. Olá, Milena, seja bem-vinda. O que é que ela pode estar ali afetando e como é que a gente pode estar controlando. Então, hoje eu lhe dei a primeira dica. Trabalhar a questão da imprevisibilidade através da visualização, certo? E não acredite em mim, teste e depois me diga, Joselita, isso realmente funciona? Ou Joselita, você falou besteira, não funciona nada. Estou aguardando o feedback de vocês, tá bom? Fique com Deus, não perca. Às terças-feiras a gente vai estar trazendo uma nutricionista, um personal, uma terapeuta, uma psicóloga para a gente estar falando, dando mais dicas como é que você pode ter um controle sobre a ansiedade exagerada. Tudo bem? Então, ansiedade que você não sabe, hoje você aprendeu que um dos focos é a imprevisibilidade. Como trabalhar? Com a visualização, antecipando os fatos, porque o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, certo? Então, se você visualizar aquilo que você quer que vai acontecer, você já está quebrando esse foco da imprevisibilidade. E aí, quando você entrar naquela reunião que eu falei, lembra? Seu cérebro vai dizer, isso aqui já aconteceu, então eu sei como ela vai se comportar. Olha como seu cérebro vai pensar, eu sei como é que ela vai se comportar. E aí vai atuar nesse sentido. Ótimo, Bruna. Então você já faz a visualização, você percebeu que realmente funciona. É maravilhoso. O nosso cérebro ele não distingue o que é real do imaginário. Então, uma das formas, a dica de hoje para quebrar esse foco da imprevisibilidade é trabalhar a visualização. Parabéns, Bruna, para você, certo? Então, não perca as outras terças-feiras que a gente vai estar dando mais dicas como fazer esse controle. Beijos para todos, cheiro grande, gratidão por estar aqui, certo? E o meu desejo da semana é que tudo seja leve na vida de vocês. Beijos, tchau, tchau.